Eu começo essa reflexão dizendo para você que desde o ventre da sua mãe Deus já tinha um plano em sua vida. É como a palavra de Deus fala que os planos de Deus são melhores que os nossos. Aquilo que Deus tem para sua vida, meu amado, é algo grandioso. Você vai chegar lá. Eu creio que tudo aquilo que Deus tem para realizar em sua vida vai ser concretizado e você vai um dia testemunhar dizendo: olha, a minha vida foi transformada, a minha casa foi transformada, o meu casamento, os meus filhos. Você vai ter algo grandioso para testemunhar. Apenas creia e tenha fé que tudo vai se transformar em sua vida. Essa reflexão que eu conto nesse dia é sobre um garoto que todos os dias chegava na escola antes dos professores e dos alunos. O papel desse garoto era acender o fogão no antiquadro do fogão, deixando as salas num ambiente maravilhoso, bem quente. Pois a escola onde esse garoto atendia esse papel grandioso era numa zona rural, onde era bem frio. E todos os dias esse garoto ele chegava, acendia aquele carvão e deixava aquelas salas quentes. E quando a professora e os alunos chegavam, aquele garoto já tinha preparado aquele ambiente. E quando aqueles alunos entravam nas salas, eles não sentiam tanto frio, pois aquele garoto já tinha acendido o carvão, cumprido o seu papel diário. Só que um dia, a professora e os alunos estavam chegando na escola e a escola estava pegando fogo. E aquele garoto estava lá dentro da escola. A professora naquele momento liga para os bombeiros. E os bombeiros, dentro de poucos minutos, chegam naquele lugar. Com muito custo e esforço daqueles bombeiros, eles conseguem tirar aquele garoto. Porém, aquele garoto estava entre a vida e a morte, mais morto do que vivo. E aquele garoto ali sendo socorrido, levado às pressas para o hospital, aquele garoto lutando para sobreviver. Ele chega ali num estado terrível naquele hospital e logo ele é atendido. E ali a família daquele garoto, ali naquele hospital, a mãe daquele garoto escuta algo do médico ali perto ali daquele garoto, porque aquele garoto ele estava ali somente escutando, mas ele estava totalmente medicado, estava com os olhos fechados. Mas aquele garoto ali de olhos fechados, escutando ali naquele momento o médico dizendo para a mãe dele, falando: olha, se o teu filho não sobreviver, vai ser melhor para ele, porque o estado dele é terrível. Se ele chegar a falecer, vai ser uma bênção, pois esse garoto, a vida dele vai ser de tremenda dor. E aquele garoto ali de olhos fechados, ele ouvindo aquele médico dizendo aquelas palavras terríveis, ele tem algo dentro do coração, uma fé grande, e ele fala:
ali em seu espírito: eu vou lutar para viver, eu não aceito morrer, eu vou sobreviver. E aquele garoto começa a reagir. E os médicos começam a perceber que aquele garoto estava lutando, estava reagindo. E aquele garoto que estava prestes a morrer, ele começa a reagir. O médico novamente volta e chama a mãe daquele garoto no quarto. Poucos dias depois, ele diz mais uma palavra para a mãe daquele garoto: olha, o seu filho, ele reagiu, ele vai sobreviver, porém ele vai ficar inválido. Da barriga para baixo, todos os membros inferiores não vai mais funcionar. A vida dele, quando ele tiver alta, vai ser na cadeira de rodas. E aquele garoto ali, ouvindo novamente aquele médico dizendo aquelas palavras para a mãe dele, ele tem algo dentro dele. Ele tem uma fé. Naquele momento, ele apenas ouvindo, ele declara em seu espírito que ele iria voltar a andar. E aquele garoto, ele tem alta, porém na cadeira de rodas. Ele chega em sua casa e naquele momento, todos os dias, ele recebe uma massagem de sua mãe nas pernas dele, porém ele não sentia nada. Mas você sabe o que acontece? Aquele garoto, ele não perde a fé. Aquele garoto, ele não perde a vontade de lutar. Ele não desiste. E a fé, meu amado, a fé move montanhas. E quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem uma determinação, de qualquer forma a gente chega lá. Porque a palavra de Deus fala que a pessoa que tem fé, tudo é possível para ela. E naquele momento, aquele garoto, ele começa a reagir, lutar. E um dia a mãe dele coloca ele ali na cadeira de roda, ali no quintal da casa dele. E ele olhando ali, a poucos metros estava uma cerca sobre o quintal da casa dele. E aquele garoto se atira no chão e começa a rastejar até a cerca. E ele, com muito esforço, ele consegue apoiar naquela cerca e ficar em pé. E de estaca em estaca ele começa a andar apoiando naquela cerca. E todos os dias ele fazia isso. Até que um dia, ele com fé, sempre declarando: eu vou voltar a andar, eu vou voltar a andar. Aquele garoto, ele volta a andar. Só que aquele garoto, ele começa a ir além. Ele foi andando. Ele voltou a estudar. E ele começava a correr. Anos depois, para a escola. Aquele garoto que o médico falava que ele não ia viver, ele sobreviveu. Aquele garoto que o médico falava que não ia andar, ele estava andando. Agora estava correndo. E anos depois, aquele garoto, ele entra na faculdade. E ele participa de um grupo de atletas. Que aquele grupo, eles corriam. Eles corriam, sabe? E aquele garoto, anos depois, começa a correr, começa a participar de corridas, e ele consegue se destacar, até que um dia esse garoto consegue chegar na Mundial. Ele consegue correr
entre vários países. Ele consegue participar de vários campeonatos de vários países, correndo, destacando, mostrando que ele venceu, mostrando que ele chegou lá, mostrando que aquele médico estava errado. Você sabe, essa reflexão, meu amado, é uma reflexão onde a gente aprende que nada é impossível para você. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Seja você numa cadeira de rodas, você pode voltar a andar, basta você ter fé. Seja o teu casamento esteja morrendo, seja os teus filhos estejam nas drogas, tenha fé que ele pode sair dessa. Tenha fé que o teu casamento pode ser transformado. Tenha fé que talvez você está com uma doença e os médicos falou que você não vai sobreviver. Tenha fé, você pode ser curado, porque a fé move montanhas. A fé pode fazer com que você venha dar a volta por cima. Como esse garoto, que o médico falou que ele não ia sobreviver. Ele lutou e sobreviveu. Ele teve fé e voltou a andar. Ele teve fé e começou a correr. Até participou de campeonatos de vários países. E chegou no final de sua vida agradecendo a Deus e olhando para si e dizendo: eu consegui, eu dei a volta por cima. Da mesma forma, você também vai chegar lá. Por isso eu sempre declaro: nunca desanime, nunca desista, pois em Cristo você é mais que vencedor.